Oi pessoal, nós estamos aqui de novo com o Dr. Caio Parente Barbosa, que vai falar hoje com a gente sobre doenças do útero. Ele é professor regente da disciplina de saúde sexual e reprodutiva da Faculdade de Medicina do ABC e também é professor livre-docente de reprodução humana, tá bom? E aí, tudo bem, professor? Tudo bem. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí, doutor? Quais as principais doenças do útero que causam infertilidade? Então, na realidade, assim, longe, a doença do útero mais comum é o mioma. Né? O mioma é um tumor benigno da musculatura uterina. O útero, ele tem, como eu já disse para vocês, ele é uma perinha e ele tem 3 camadas. Imagina que a camada externa, que a gente chama de serosa, é como se fosse a casca do útero. Né? Tem uma casquinha mesmo. A parte branca da pera é a parte muscular, onde tem o músculo do útero. Porque o útero ele tem que ter músculo porque ele tem que expulsar o bebê no trabalho de parto. Né? Então, a parte branca é a parte do músculo. E a parte das sementinhas é onde tem o endométrio, que é onde vai grudar o bebê para poder se desenvolver. Tá? Então, só para a gente... que é a parte que a gente chama de mucosa, né? O endométrio ou a mucosa do útero. Bom, o mioma ele pode estar para fora, quer dizer, em direção a essa casca, e aí ele é chamado de subseroso. Ele pode estar no meio, e aí ele é chamado de intramural, e ele pode estar para dentro onde estão as sementes da pera, né? E aí ele é chamado de submucoso. Os miomas submucosos, em geral, são os miomas que requerem um tratamento mais rápido, porque eles crescem para dentro do útero e dão um sintoma muito rapidamente, que é o sangramento. Então, são mulheres que rapidamente procuram os médicos, porque ele começa, mesmo miomas pequenos, de 1, 2, 3 centímetros, eles já dão bastante sangramento e a mulher rapidamente procura o médico. Como se fosse uma hemorragia? Como se fosse uma hemorragia. Durante o período menstrual ou fora do período menstrual. Os miomas intramurais, vamos falar primeiro os subserosos, né, que são aqueles que estão indo em direção à casquinha. Os miomas subserosos, em geral, eles dão sintomas muito tardiamente. Então são miomas que atingem 8, 9, 10 centímetros sem causar nenhum problema. Né? Eles ficam grandes mesmo, tamanho de uma bola de futebol às vezes, e sem causar nenhum tipo de sintoma, porque ele vai crescendo para o lado de fora do útero e não causa absolutamente nada. Em geral, eles não causam nem infertilidade. Né? Então, e também não tem indicação de tratar, de operar esses miomas porque a paciente é infértil, porque raramente eles vão causar infertilidade. O grande problema são os miomas intramurais, né? Porque às vezes eles demoram para dar sintoma também, e às vezes eles causam e às vezes não causam infertilidade. Né? Então, é sempre um problema a gente indicar a cirurgia para a retirada do mioma na paciente infértil. Né? Porque uma coisa é aquela paciente que tem 40, 42 anos, que já tem os seus filhos, que já tem tudo e começa a ter sintoma para o mioma. Aí você indica a retirada do útero, enfim. Mas outra coisa é a paciente que é infértil e que tem 2 ou 3 miomas intramurais do tamanho de uma bola de ping-pong ou eventualmente um pouquinho maior, e você fica ali, será que isso é ou será que isso não é causa de infertilidade? Né? E será que ela tem que ser operada ou será que ela não tem que ser operada? Né? Então, esse é o grande problema nosso em relação ao mioma. Quer dizer, qual é o momento de fazer a retirada do mioma intramural? Porque, conforme eu disse, o submucoso, esse dá sintoma muito rápido e ele frequentemente é causa de infertilidade. Então, quando ele está crescendo para dentro do útero, aí você tem que fazer a retirada, porque ele sangra bastante, ele dá muito problema. E, em geral, é uma retirada mais simples, porque pode ser feita por uma técnica que é via vaginal, entra dentro do útero com esterosscópio. O esterosscópio é um aparelhinho que você olha dentro do útero e retira ele sem precisar cortar nada. Já os miomas intramurais, não. Esses você tem que fazer um corte no útero para aí poder fazer a retirada.
Imagina que é como retirar um caroço de uma azeitona, né? Quer dizer, eu tenho que cortar a azeitona para chegar no caroço, né? Então, os miomas intramurais, eu tenho que fazer uma cirurgia que, em geral, é uma cirurgia mais agressiva. Por isso que a gente sempre tem dúvida se vale ou se não vale a pena operar. Porque o problema é que menos que 5% dos miomas efetivamente são causa de infertilidade, né? Então, você opera 95 para só 5 ser, você opera 100 para só 5 ser a causa, você poder considerar como causa de infertilidade. E a mulher engravidando com um mioma tem algum problema? Então, depende muito do tamanho do mioma, né? Eu já tive que operar pacientes grávidas para retirar o mioma, porque o mioma era tão grande e cresceu tanto na gravidez que ela não conseguia respirar. Então, o comportamento do mioma na gravidez, em geral, a gente não sabe de antemão, né? Alguns miomas crescem, alguns miomas diminuem, alguns miomas não se alteram. O fato é que a gente também não tem que indicar uma cirurgia exclusivamente pelo medo de que ele venha a crescer, né? Agora, é lógico que se eu tenho um mioma de 10 centímetros, 12 centímetros, né, um mioma com peso já bastante importante, aí é melhor que ela opere antes de engravidar, porque são duas coisas que vão crescer dentro da barriga e tem um limite para o crescimento da barriga. Foi o caso dessa paciente que eu falei para vocês que a gente operou com 6 meses, 7 meses de gestação, porque a paciente não conseguia mais respirar por conta do tamanho do mioma. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das situações em infertilidade mais difíceis, porque é muito difícil você conseguir comprovar que aquele mioma esteja causando uma infertilidade. Diferente, por exemplo, se eu tenho uma paciente com mioma que teve 2 ou 3 abortos, por exemplo. Nessa situação, eu vou virar e indicar a retirada do mioma, porque eu acho que ele pode estar influenciando nessas situações. Outro dia eu fiz uma cirurgia numa paciente que vai usar óvulos doados e ela tinha 3 miomas bastante razoáveis, que provavelmente não eram a causa da infertilidade. Mas você colocar embriões num útero que já está todo atrapalhado anatomicamente, eu não vou ficar esperando. Então é uma das indicações. Então a ideia da indicação da retirada do mioma é sempre uma coisa difícil da gente fazer. Quando retira o mioma, de alguma maneira o útero sai prejudicado? É uma cirurgia que, tecnicamente, o indivíduo tem que estar preparado, né? Porque muitas vezes retirar um mioma é uma coisa muito simples, mas às vezes uma paciente ela tem 8, 9, 10, 12 miomas, né? Então, isso sem dúvida nenhuma, de alguma forma, acaba influenciando negativamente, né? Mas é uma situação em que você fala assim, mas como é que ela vai conseguir engravidar tendo 12 miomas dessa forma, né? Então, essa é uma das decisões difíceis do ginecologista, é você definir qual é a paciente que você efetivamente tem que operar e qual é a paciente que você não precisa operar. Entendi. E aí os outros problemas, doutor? Então, eu acho que a segunda em ordem de frequência, né, e que a gente cada vez vê mais, são os pólipos, né? O pólipo nada mais é que imagina uma verruga. A verruga é na pele, né? O pólipo é na mucosa. Quer dizer, todo o revestimento interno do nosso organismo é composto por uma coisa que a gente chama de mucosa, né? Mucosa é a pele de dentro, a pele do esôfago, é a pele do útero, é a pele da bexiga. Tudo que reveste é uma mucosa. Essas mucosas podem ter crescimento de verrugas, que o nome técnico são pólipos, né? Então, existem vários tipos de pólipo dentro do útero, porque o endométrio, novamente, é uma mucosa, né?
E, eventualmente, essa mucosa ela começa a crescer, havendo a formação de um pólipo. Eu, particularmente, acho que a histeroscopia é um exame que deve ser feito de rotina na paciente infértil. Quer dizer, a investigação da cavidade uterina é uma coisa que tem que ser feita de uma forma muito importante. Então, eu acho que a histeroscopia faz parte dos exames de rotina da paciente infértil. Ou a histeroscopia ou o ultrassom que é feito em imagem 3D, né? Porque aí ele também permite que se avalie a presença de pólipos dentro do útero. E aí, sem dúvida nenhuma, primeiro que é uma cirurgia bastante simples, segundo que é uma cirurgia que não deixa sequelas, né? Quer dizer, você vai tirar o pólipo e ela vai estar tranquila. Então, toda paciente infértil que tem pólipo, a gente retira. Então, faz parte daquela coisa que, assim, apareceu, tira. Não tem opção, né? Não, até porque alguns deles, no futuro, eles podem eventualmente se malignizar. Demora muito para a malignização. Né? Quer dizer, então, não é para ninguém que veja, tenho um pólipo, vou ter câncer. Não vai ter. Demora anos e anos para vir a ser. Também essa cirurgia. E a cirurgia é extremamente simples, extremamente rápida, não fica nem um dia no hospital, então não tem por que deixar o pólipo lá. Também acho, nesse caso, concordo plenamente. Exatamente. Doutor, e as más formações uterinas? Então, logicamente, mais ou menos 20% das mulheres inférteis têm um defeito na formação do útero. Não que este defeito seja a causa da infertilidade. E os defeitos são os mais variados possíveis. Tá? O útero, quando ele está sendo formado durante a gravidez, né, da menina no ventre da mãe, ele sofre uma coisa, são dois, como é que eu vou explicar isso? São dois cornos que se unem e se fundem para formar essa pelinha. Né? Então, existem muitos defeitos neste processo de fusão do útero, de uma parte com a outra, né? Porque o nosso organismo ele é formado metade e se une, né, nessa formação. Então, o útero é assim também, forma metade e depois eles se unem. E aí eles se unem e aí os defeitos são os mais variados possíveis, conforme eu disse. Desde não ter um lado, os dois lados não se juntarem, né? Os dois lados eles ficarem totalmente separados, que é como é o útero da coelha, por exemplo. A coelhinha ela tem dois úteros mesmo separados. Né? Isso não deixa ela infértil. Isso não deixa ela infértil. Em geral, esses defeitos eles estão muito ligados, ou eles estão mais ligados a abortos de repetição ou a perdas gestacionais. Né? Então é aquela mulher que às vezes vai até o 5º mês de gestação e perde, a mulher que vai até... de todos esses defeitos, o único que tem um tratamento efetivo, né, é uma coisa que a gente chama de útero septado, né, que é um útero que tem, nesse processo, juntou e a parte central dessa coisa dos dois cornos, ele não foi absorvido, porque dentro da gravidez, durante a gravidez, aquilo vai ser absorvido. Então não foi absorvido, ficou. Né? Essa mulher, ela tem aborto de repetição. Ela perde com 8 semanas, com 9 semanas, com 10 semanas de gestação. Então, hoje em dia, quando a gente faz o diagnóstico de um útero com esse septo, a gente indica também a cirurgia imediatamente, para nem esperar para saber se ela perde. Entendeu? Porque boa parte deles perdem e é muito mais fácil operar. E a cirurgia, novamente, é uma cirurgia extremamente simples e que a gente indica primariamente. Mas essa cirurgia é feita durante a gestação? Não, fora da gravidez. É porque, antigamente, o que acontecia? As pessoas faziam esse diagnóstico, esperavam a mulher ter 2 ou 3 abortos para ir operar. Hoje em dia, esse tipo de defeito, quer dizer, o útero com esse septo, a gente já indica a cirurgia, se fizer o diagnóstico na menina com 18 anos, opera para antes dela engravidar,
a gente ter o útero no formato certinho. Mas esse diagnóstico pode ser feito através da ultrassonografia? É fácil de ser feito? Não, pela ultrassonografia é difícil, normalmente pela ressonância magnética. Hoje em dia, o ultrassom 3D, né, hoje em dia o 3D e o 4D, eles estão chegando muito próximo da sensibilidade da ressonância para esses tipos de defeito, né? Então, num futuro não muito distante, é provável que a gente não precise fazer ressonância magnética e consiga fazer o diagnóstico com ultrassom, mas o padrão ouro é a ressonância magnética. Então, doutor, por exemplo, a moça que nunca casou, que não fez, ela não vai fazer uma ressonância, não vai fazer nada. Mas né? um ultrassonografista mais experiente consegue ver. Porque assim... Ele suspeita, aí você vai e faz... Aí ele solicita a ressonância. A ressonância. Porque senão como vai descobrir, né? Uma não. pessoa que é Normalmente, quem faz a primeira suspeita disso é o ultrassom. Entendi. E depois que faz a cirurgia, a pessoa consegue segurar o neném Consegue normalmente, dá normal, tudo tem uma certo? gravidez normal. Entendi. Então, quer dizer, todos os problemas de malformações uterinas, a maioria tem solução? Não, o septo. Esse? O útero septado é o que tem solução e é o mais simples. As outras todas não, infelizmente, porque as cirurgias para correção são muito ruins. Né? E aí a cirurgia pode causar infertilidade, a cirurgia pode causar muitas dificuldades, e aí não se opera efetivamente. Aí, nesse caso, Mas a solução... o septo é a doença de todas elas, a malformação mais comum. Entendi. E as que têm os outros problemas, só uma barriga solidária, que a gente fala, qual seria a solução? Uma delas, conforme eu disse, nós temos os mais variados defeitos, né? Desde a ausência total do útero, e aí a única alternativa é a barriga solidária, passando pelos úteros que ficam separados, né? Então, seria, a gente chama de útero bicorno, é como se tivesse dois cornozinhos assim, né? Esse útero ele é menor do que um útero normal, né? E aí a tendência é que essa mulher tenha uma gravidez que dure 6, 7 meses, depois uma gravidez que dure 8 meses, depois uma gravidez que vai até os 9 meses. Ela tem uns abortos para conseguir segurar o neném, é isso? Porque esse útero vai dilatando? Porque ele vai crescendo, ele vai dilatando. Conforme a gravidez vai dilatando até poder esperar um nenenzinho durante o período certo. Não é uma solução muito interessante, mas é a única que se tem ainda hoje. Eu acho que é lógico que se essa mulher tem uma irmã, a mãe, quer dizer, um parente próximo que possa ceder, talvez seja uma coisa mais fácil do que a dor da perda. 3 vezes, né? Até conseguir É extremamente complicado. Mas assim, ainda bem que ainda há uma solução, né? Ainda bem que ainda há uma ainda tem alguma luz no fim do túnel. Uma luz, né? Isso é bom. Doutor, e em relação à adenomiose? Então, a adenomiose talvez seja uma das doenças mais cruéis de todas, né? Basicamente, primeiro, o que é a adenomiose? Vamos para trás. A adenomiose é um tipo de endometriose. Lembra que eu falei que o endométrio é a parte interna do útero, aquilo que sangra todo mês, e às vezes ele penetra no músculo uterino, né? E o útero vai crescendo porque vai penetrando as glândulas que sangram, vão penetrando dentro da musculatura. Isso causa muita cólica, né? Tem mulheres que têm cólicas muito importantes, tem mulheres que... E o único tratamento efetivo, né, é você ou faz ela parar de menstruar, né, e aí ela não engravida, ou a retirada do útero. Né? É que frequentemente a adenomiose não é causa de infertilidade, mas se ela for, em geral é extremamente difícil de você contornar o problema. Algumas mulheres com endometriose e com adenomiose, quando vão fazer fertilização in vitro, o que a gente faz é bloquear ela 3 meses antes do procedimento, deixar como se ela estivesse na menopausa, né? E aí, depois de 3 meses, já emenda e começa a indução da ovulação para fazer a fertilização. Né?
porque a ideia é você conseguir fazer a diminuição desse processo inflamatório, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente pode fazer. Às vezes são nódulos como miomas e que se confundem com mioma. Quando é um nódulo desse tipo, você faz a cirurgia sem dificuldade. Mas quando é uma adenomiose que atinge toda a parte muscular uterina, é muito complicado a gente conseguir a solução. Entendi. Mas também há um caminho, né, doutor? Há um caminho, mas muitas vezes é um caminho difícil e complicado. Existem situações em que a gente perde, não tem o que fazer, né? E aí a única alternativa é partir para uma barriga de aluguel. Eu não gosto nem do termo barriga solidária, eu gosto de cessão temporária do útero, né? Eu acho que é o termo mais adequado. Eu acho que nós abordamos as principais doenças do útero, né? Ah, sem dúvida nenhuma, pelo menos as mais importantes. Tá bom, doutor, muito obrigada, tá? E aí, pelo que eu percebi, o que a gente faz de melhor é quanto mais cedo, né? O ideal seria a mulher engravidar aos 20, né? Mas também sem procurar ver esses todos. Eu acho assim, prevenir, fazer os exames de precaução para ver se você ocorre algum risco, né, do útero, mesmo que peça para o doutor fazer uma ressonância aí, para ver se está tudo em ordem, né? Porque, não sei, essa conversa assim, eu acho que quanto mais cedo, é fundamental que a mulher verdade, passe no seu ginecologista, que faça uma investigação adequada, antes dela pensar em engravidar mesmo, sem dúvida nenhuma. O problema é que a maior parte das mulheres ela só vai se dar conta disso quando ela pensa em engravidar. Então. E ela está pensando em engravidar hoje aos 33, 34, 36, 38, e aí é um problema sério. Então, gente, pode passar para mim aqui. Vai para o ginecologista cedo, conversa com ele, fala de todas essas possibilidades para fazer um exame preventivo, viu? Doutor, muito obrigada, tá bom? Nada. Obrigada também, tá bom? E a gente vai se vendo. Até mais.